Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Wallace Rodrigues, sou desenvolvedor de software formado em engenharia da computação e trabalho como back-end aqui em Portugal. E o objetivo desse vídeo, diretamente falando, é construir uma API REST do zero utilizando o TypeScript. Então, no final desse vídeo, você vai ser capaz de construir uma API, entender um pouco sobre protocolos de requisição HTTP, você vai entender um pouco sobre sanitização de dados, como montar a arquitetura de um projeto para a construção de uma API, utilizando ali uma Clean Architecture. Então, como é que funciona o sistema de tipagem do TypeScript, também é algo que a gente vai ver durante esse vídeo. Então, nós vamos entender todo o fluxo do zero até uma finalização de uma API que pode ser consumida aí por terceiros, pode ser consumida por um front-end, pode ser disponibilizada da forma como você quiser. Programar mesmo, mostrar para vocês o passo desde o começo para que uma pessoa que está começando dentro da programação, mas que já tenha noções básicas, isso é importante. Você já precisa saber o que é um vetor, o que é um array, o que é uma estrutura de dados básicas, o que é uma linguagem, como instalar algumas coisas dentro do seu computador. Então, se você já tem essa noção básica, se você já está começando a dar os primeiros passos, já tem uma noção de JavaScript, TypeScript, então esse vídeo é para você. Se não, recomendo que pare, faça um pseudocódigozinho no papel e volte mais tarde. Mas esse aqui é o nosso escopo, tá? É o escopo do nosso projeto, que basicamente é o que o projeto vai ter como função, quais são as funcionalidades, o que ele vai ter, o que ele vai entregar de valor para o cliente final, né? Então, se você viu o título do vídeo, você já sabe que o escopo principal do projeto é uma API REST para o jogo do bicho, tá? Lembrando que isso aqui é meramente acadêmico, com fins acadêmicos. Nós vamos reduzir um pouco do escopo, claro, porque é um jogo extremamente complexo e envolve várias regras de negócio. Então, nosso objetivo é utilizar como exemplo para fins acadêmicos, que fique bem claro e registrado esse ponto. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem dentro desse escopo, e é óbvio, é o registro de apostas. Esse é o ponto principal dentro do sistema, o registro de aposta. Então, basicamente, a gente vai ter três rotas, né? Três funções principais aqui. O registro de apostas, realização dos sorteios, depois que a gente pegar todo aquele aglomerado de pessoas que fizeram suas apostas nos seus respectivos pontos, aí nós vamos poder fazer a realização do sorteio. E depois da realização do sorteio, a gente tem a exposição dos resultados. Vamos pegar as apostas, pegar o sorteio e analisar quem dentre esses apostadores, baseado nesse resultado final, foi o ganhador ou os ganhadores. Então, esse é outro ponto principal. Então, basicamente, nós vamos ter uma rota post que vai fazer um registro das apostas, outra rota post que vai salvar os sorteios, né? Vai disparar um trigger aí para poder fazer esse sorteio e salvar esse sorteio. E depois a exposição dos resultados, uma rota GET, porque nós vamos buscar esses dados. Então só aí a gente tem duas formas de fazer requisições via protocolo HTTP, que já vai ser interessante para vocês entenderem na prática, que são os dois mais utilizados, claro. Então aqui dentro do registro da aposta, nós temos dois pontos. Dentro do registro da aposta, nós temos o endpoint para receber as apostas, onde nós vamos receber informações do usuário, como nome, telefone para poder entrar em contato, o tipo de aposta que ele fez, né? Porque a gente vai entender que existem alguns tipos de aposta e vamos armazenar essa aposta do cliente, né? Você conhece o jogo do bicho, você sabe como é que funciona lá, você apostou no cavalo, apostou no outro e tal, bota 10 reais no cavalo, bota 10 reais nem tem cavalo, eu nem sei se tem cavalo, eu realmente não sou um bicheiro, então bicheiro nem joga no bicho, né? Bicheiro é outra coisa, né? Enfim, o endpoint para receber as apostas. E aí, o que o endpoint para receber as apostas vai ter além disso? O endpoint para receber as apostas vai ter três tipos, tá? Existem outros tipos, existem ternos, existem duplas, existem uma série de outros tipos de apostas dentro do jogo do bicho, mas a gente vai focar só em três para poder ficar resumido, até porque o objetivo não é reproduzir literalmente o jogo do bicho, tá? A não ser que seja seu objetivo, aí você continua o projeto depois. Mas a primeira é a aposta no animal, tá? Então você tem uma tabela ali basicamente com 25 animais que são grupos. E, por exemplo, o primeiro animal ele vai do número 0 ao número 4, o segundo vai do número 5 ao número 8, e assim de 4 em 4 você fecha do 0 ao 99, você tem todos os grupos de animais pertencentes aí, então cada 4 dígitos é um animal. Então o apostador vai apostar no animal, porque a dezena, o número sorteado tem 4 dígitos, e a dezena ela precisa ser os primeiros 2 dígitos
precisam, os dois últimos dígitos precisam ser igual à dezena que você apostou. E o do milhar são 4 dígitos sorteados, então você já tem um milhar, você tem que acertar exatamente ele, esse é mais difícil. Então aqui a gente tem basicamente as 3 apostas que nós vamos utilizar. Existem outras dentro do jogo do bicho, mas não vamos entrar nesses pormenores a respeito desse projeto, enfim. E aqui a gente pode vir na realização dos sorteios. A gente tem o endpoint para gerar um número aleatório para determinado resultado. Então a gente vai gerar um número de 4 dígitos, um milhar, que é basicamente a partir desse número gerado, nós vamos poder determinar quem ganhou o animal, porque os 2 primeiros dígitos a gente vai utilizar para isso, os 2 últimos a gente vai utilizar para a dezena e os 4 completos a gente vai utilizar para o sorteio do milhar. Então aqui esse é o escopo do projeto. Por que é importante entender isso? Porque essas são as funcionalidades que a gente vai desenvolver. Não é nada muito complicado, então são funções simples, são 3 endpoints com funcionalidades básicas. O que interessa é que com isso nós vamos poder aplicar diversos conceitos mais a fundos ali dentro do desenvolvimento. Peguei um escopo simples, um tanto quanto questionável, mas é isso. Então aqui a gente tem os 3 sorteios, né? Esse é o escopo do nosso projeto. E aí a gente tem a última aqui, exposição dos resultados, que basicamente é um endpoint para consultar o último sorteio e o ganhador. Para além do escopo, eu já criei aqui o nosso projeto no meu GitHub. E você pode criar no seu GitHub também para aproveitar, você pode fazer um fork depois. O que nós vamos fazer é, de acordo com o que fomos evoluindo, vamos criando branches novas, justamente para que você consiga pegar exatamente naqueles pontos que, se você quiser, eu quero somente a partir do momento da sanitização de dados, eu só quero a partir do momento em que as rotas já estão criadas, porque eu só quero ver a questão da tipagem. Então a gente vai criar branches em momentos específicos do projeto para que você entenda o fluxo total e você consiga iniciar a partir dali, caso seja o seu interesse, não queira criar do zero. Ok, agora aqui dentro do VS Code já estou na pasta que eu quero, vou dar um git clone aqui, vou copiar o link do meu projeto, copiei o link do meu projeto, já estou aqui, vou acessar agora, CD Jogo do Bicho, pronto, estou acessando aqui meu projeto, vou importar ele aqui no meu VS Code, pronto, está aqui, importado, confiar nessa pasta. Esse aqui é o nosso projeto. Primeiro você tem que validar se você tem um Node já instalado, tá? Então, vou te mostrar aqui como eu já tenho um Node instalado. Node-v. Eu tenho a versão aqui 18 instalada, ok? Então, você pode instalar aí a versão 18, a versão 20, alguma versão do tipo que você quiser. Como a gente vai começar um projeto do zero, não vai ter tanta dificuldade em usar uma versão diferente do Node. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é executar o npm init -y, porque o que vai acontecer? Gerar o package.json, que é o arquivo de configuração do seu projeto, onde você vai gerenciar todas as distribuições, todos os repositórios, todas as bibliotecas que você vai utilizar dentro do seu projeto. Então você roda o npm init, ele gerou aqui o package.json e basicamente no nosso package.json a gente tem alguns scripts que a gente pode executar. Por enquanto tem o teste, a gente vai criar o start, o build para gerar a build do projeto, então a gente vai executar algumas coisas. E aí depois disso, depois de gerou o package.json, você vai passar agora para a parte de instalar o TypeScript. O comando eu deixei já aqui no jeito. Se você não precisa também decorar comandos, isso aí você só precisa saber que você precisa executá-los. Mas quais são os comandos, basicamente você pode pesquisar isso e etc. npm install TypeScript, tá? Nós vamos instalar o TypeScript no nosso projeto. Se você não faz esse processo, o seu projeto ia ser um projeto JavaScript. E agora nós vamos inicializar o TypeScript, tá? Você pode usar aqui npx tsc init, ok? Isso já está junto com o Node, né? Então, tá, aqui nós tivemos um erro porque eu digitei o comando errado, certo? npx tsc -init, ok? Vamos iniciar o nosso TypeScript. O TypeScript está iniciado. Aqui a gente tem um arquivo de configuração do TypeScript, tsconfig.json. Você pode apagar essas linhas de comentário aqui, a maioria. Vamos dar uma limpada. O que nós vamos adicionar aqui é o seguinte: além dos comandos que já tem aqui, tá? No compiler option, nós vamos adicionar algumas coisas aqui no compiler option, que são as pastas onde a nossa build vai ser gerada, a partir de onde ela vai ser gerada e para onde ela vai ser gerada. Os dois são out.dir, né, que é basicamente o repositório de saída. Nosso repositório de saída vai ser dist, ok? E isso aqui vai ser gerado, essa pasta, quando fizermos a build. E o nosso repositório de origem, nosso root.dir, que basicamente vai ser ./src, que é o nosso source, que é da onde vem o nosso código. O que mais que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer alguns includes, justamente para que
na hora da build isso seja adicionado. Nosso build vai ser src barra, aí os asterísticos para incluir tudo que está dentro dela, okay? Todas as subpastas e depois todos os subarquivos também. Pronto, basicamente isso. E nós vamos fazer, isso aqui é importante, um exclude justamente para remover pastas que a gente não quer que vá para build, que é node underline module. Quando a gente instala o projeto, modules no plural, quando a gente instala o projeto, todos os repositórios vão ser baixados nessa pasta aqui, node module, e ela fica muito grande, ok? Então, nós vamos colocar ela aqui no exclude, e basicamente isso. E agora nós vamos iniciar o nosso projeto, basicamente, vamos criar uma pasta chamada search, né? No meu caso aqui é mkdir, você pode criar a pasta manualmente aqui também, sem ser necessariamente via terminal, e aí a gente vai criar um arquivo aqui dentro, chamado index.ts, esse é o nosso arquivo principal do projeto. Nós vamos criar uma estrutura de projeto aqui baseada em Architect, mas não necessariamente é o padrão que você tem que seguir sempre, é só um modelo que eu acho interessante e a gente vai poder entender alguns conceitos a partir dessa arquitetura que a gente vai montar aqui. A gente vai criar algumas pastas. Dentro delas, a gente vai criar a pasta router, que basicamente são as rotas, ok? Onde a gente vai botar as rotas que nós vamos fornecer para os nossos clientes. Dentro a gente vai ter o service, ok? Service é justamente onde está ali o nosso modelo de negócio, onde estão as regras do nosso negócio. A gente vai ter o repository, que é o nosso repositório, é onde a gente faz comunicação com o nosso banco de dados ou com nossa fonte de armazenamento de dados, qualquer que seja. Nós vamos colocar aqui também model, que é uma pasta, né, chamada model, que é justamente onde vai estar a modelagem dos nossos dados, a tipagem, etc, algumas interfaces, coisas do tipo. Ok? E além disso, eu vou criar uma pasta chamada útil. Essa pasta normalmente eu crio nos meus projetos para colocar funções que são muito utilizadas ali dentro do código, funções que eu preciso reutilizar várias vezes, alguma coisa do tipo, eu sempre gero essa função. Então essa é a arquitetura de projeto que nós vamos utilizar aqui, basicamente, tá? Não tem muito segredo. E é bem simples, mas a gente consegue ter uma manutenção do código interessante. Então, por que a gente tem o repository aqui separado, por exemplo? Porque se eu quiser migrar de um banco de dados para o outro, eu não preciso refazer o projeto. Eu só vou aqui no repository e mudo a conexão. Se mudou uma regra de negócio, eu não preciso mudar a conexão com o banco. Então, eu consigo fazer implementações e só trocar essa implementação de um lado para o outro de forma bem mais fácil. Agora nós vamos fazer algumas automações aqui na parte de script, como eu tinha comentado, a gente vai tirar o testes, nesse vídeo a gente não vai trabalhar com testes, mas aqui no start, por exemplo, que é o que vai iniciar o nosso projeto, nós vamos fazer um script e o outro que nós vamos fazer é o build, também são os dois que nós vamos tratar, nós vamos fazer um script, que basicamente pode ser rodado com npm aqui no terminal, para o start e para o build. O start vai ser um node dist/index.js, porque o nosso projeto tem TypeScript, mas a partir do momento que ele é compilado para JavaScript, ok? Então a gente vai gerar uma build que vai ser armazenada na pasta dist e aí vai ter um index.js. E aqui na build a gente basicamente vai acionar o compilador, que é o TSC, que a gente já configurou aqui no arquivo de configuração. Então basicamente a gente tem isso aqui automatizado para executar o nosso projeto e a gente vai conseguir executá-lo. Agora nós vamos iniciar o nosso arquivo index, tá? Que é onde é a origem do nosso projeto. E aí para iniciar o arquivo index nós vamos instalar algumas bibliotecas antes. A primeira que nós vamos instalar é o Express, ok? O Express é um framework que vai fazer toda essa abstração da questão das comunicações via HTTP. Então a gente vai poder fazer as rotas GET, POST, utilizando o Express e ele já faz toda essa abstração para a gente. Então facilita muito a nossa vida. Instalar aqui o Express. Ok, instalamos o Express, você vai ver que ele é adicionado automaticamente aqui no nosso package.json, onde tem todas as dependências sendo gerenciadas aqui, viu? Instalamos aqui, ele já é adicionado aqui automaticamente. Então a gente vai fazer aqui import express from express, ok? Importamos justamente esse express. Ok. Express é declarado, mas nunca é lido. E outra coisa que a gente vai fazer, já que a gente está utilizando o TypeScript, é utilizar esse comando aqui, que é justamente adicionar a tipagem para essa biblioteca, ok? Que é uma biblioteca JavaScript, e a gente faz esse @type/express, que é justamente para adicionar a questão da tipagem para o TypeScript, para essa biblioteca funcionar ok dentro do TypeScript. E aí você vai ver que também foi adicionado aqui no nosso package.json o @type/express. Então essa biblioteca precisa adicionar essa tipagem. O erro já passou aqui, porque dizia que ele nunca tinha sido, ele era importado, mas nunca era lido. Agora ele já é utilizado porque a gente tem a questão da tipagem ali interna. E aqui o que a gente vai fazer? Primeiro vamos criar uma const chamado app, que é justamente a nossa aplicação. E aqui a gente tem uma instância do Express, ok?
e a gente vai poder utilizar as funções aqui do Express. Aqui aí tem diversas coisas, como as rotas, que é justamente o que a gente quer utilizar. A gente quer disponibilizar uma request para essa aplicação. E agora nós vamos fazer duas coisas, basicamente. Nós vamos colocar esse app para usar a primeira rota, que é a rota de origem, e dentro dessa rota de origem nós vamos passar router. Mas o router ainda não existe, porque o router nós vamos criar. Então nós vamos fazer aqui um import qualquer, vamos chamar de router, ok, mesmo import. E de onde é que vai vir esse router? Esse router vai vir da pasta router. E dentro da pasta router nós vamos ter nosso sistema de rota, que basicamente vai ser aqui index.ts. Nós temos o index.ts, que nós vamos trabalhar nele. E aqui nós temos o nosso router index.ts.js. Então vamos copiar aqui o Express, nosso sistema de rota, lembrando que ele é baseado em Express. Então aqui vamos criar o nosso router, ok? E dentro do router nós vamos pegar o Express e vamos utilizar o router do Express. O router do Express já vai nos possibilitar utilizar os métodos get e post, por isso que a gente utiliza ele. Então aqui no final nós vamos poder fazer algumas rotas, mas no final das contas nós vamos exportar como default o nosso router, porque aí nós exportamos como default e aqui nós podemos utilizá-lo, ok? Então basicamente é isso. Aqui nós vamos adicionar algumas rotas, por exemplo, eu posso vir aqui botar route.get e aí adicionar a rota que eu preciso, mas basicamente é isso. E aqui, para a gente finalizar o nosso index, tá? O que falta para a gente finalizar o nosso index? Basicamente é colocar que o nosso sistema ouça através de uma porta. Então nós vamos utilizar o app.listen, ok? E nós vamos escolher a porta no qual o servidor vai estar ouvindo. Nós vamos colocar aqui a 3330, só critério de teste, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar uma air function aqui. E só copiei aqui porque o meu teclado está com um pequeno problema para digitar colchetes. E aí nós temos aqui server starter. Nós vamos colocar aqui só para nos indicar que o servidor iniciou com sucesso. Então nós temos primeiro o nosso servidor montado aqui, vai ouvir nessa porta, ok? E aqui nós temos o nosso sistema de rota. Isso é o primeiro passo do nosso projeto. Nós iniciamos o nosso projeto aqui e nós vamos executar para ver se o nosso projeto está rodando bem. E como é que a gente executa? Lembrando aqui no package.json nós criamos os scripts para a gente poder executar. npm run build, ok? Aqui no build nós vamos ver que o nosso build ele deu completo com sucesso e aqui foi criada a pasta dist, que é justamente o nosso projeto buildado, feito, compilado para JavaScript, ok? E depois disso nós podemos rodar o nosso projeto rodando o npm start. Então rodou aqui, ó, serve starter. Nosso projeto startou, nosso servidor está de pé. E nós podemos agora disponibilizar rotas para que essas requests sejam feitas. Esse é o início do projeto. Iniciamos um projeto no TypeScript e a gente pode começar a trabalhar nele. Então vou fechar aqui, vou fazer commit, ok? Desse projeto até aqui, porque a gente tem o projeto iniciado. Vou botar aqui initial commit git push, pronto, fiz. Você pode utilizar aqui também o sistema de gits aqui do próprio VS Code para fazer isso, mas é o costume. Então eu fiz aqui o nosso primeiro commit, nosso projeto está iniciado, então você pode pegar e fazer desde o começo ou você pode pegar a partir daqui, porque agora a gente vai criar uma nova branch a partir de main. E para isso nós vamos dar um git checkout -b. Essa nova branch vai se chamar sistema de rotas, ok? Não pode ter espaço nem nada. Então nossa branch foi criada. Pode até dar um git push para que ela seja lançada no... Ok, é isso aqui que a gente quer, para que a nossa branch sistema de rotas seja lançada no GitHub. Pronto, nossa branch foi enviada para o GitHub. Então a gente tem a branch main, que tem um projeto no começo. Nós temos a branch sistema de rotas, que já tem um projeto a partir daqui. Beleza, e agora o que a gente vai fazer? Vamos partir para a criação das nossas rotas. Aqui no arquivo index, dentro do router, nós podemos utilizar o router que a gente já está exportando para o nosso projeto e já está liberando ele para o nosso cliente. Nós vamos aqui, router, tá? E aí vamos ponto, e aí vamos poder colocar justamente o protocolo que a gente quer. Vamos utilizar um post, e aqui dentro do post a gente vai passar alguns parâmetros. Dentre eles, o primeiro é a rota, tá? Que rota vai ser essa aqui? A primeira vai ser save batch, ok? Que é salvar a nossa aposta. E aí, além disso, o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos fazer três coisas. Primeiro, adicionar a própria rota. Nós vamos adicionar um middleware chamado validation, ok?
E o que é um middleware? Uma função intermediária que vai executar algum objetivo, ok? A gente vai fazer uma validação de dados, justamente só para fazer uma sanitização ali, para ver se os dados que estão chegando é aquilo que a gente esperava de fato. E além do validation, que é justamente uma pasta que faltou eu criar aqui, tá? Além disso, além do model, repository e tal, faltou criar justamente o validation, que aí pode ser middleware. Como é que escreve middleware? Faltou essa... O inglês tá em dia, né? Middlewares, ok? E aí aqui dentro a gente faz index.ts. Isso aqui, claro, a gente está criando um index.ts porque o nosso projeto é pequeno e a gente só vai ter uma, mas poderia, internamente essas pastas, poderia ter uma arquitetura de divisão por escopo, por use case, por exemplo. Você poderia ter aqui middlewares só para apostas, middlewares só para cadastro de clientes. Então, a mesma coisa no service, a mesma coisa no router, a mesma coisa no repository, a mesma coisa no model. Mas nosso projeto é tão pequeno que a gente vai basicamente botar um index dentro de cada uma só para você saber da existência e as possibilidades que existem dentro desses componentes, ok? E aí a gente vai vir aqui, além do validation que a gente vai colocar ali dentro do nosso middleware, nós vamos colocar save bet, que é justamente a nossa função principal de execução, que aí vai estar no service, index.ts. E aqui nós vamos colocar justamente isso que nós vamos importar aqui. Então nós vamos ter um validate e vamos ter um save batch. Isso aqui são as primeiras coisas que nós vamos fazer para poder disponibilizar a primeira rota de conexão do nosso serviço, ok? E agora nós vamos aqui no nosso service, nós vamos criar justamente a classe. Eu copiei aqui já a declaração da classe porque meu teclado não está funcionando a abertura de colchetes. Então aqui nós temos uma classe batch, justamente de aposta, que foi determinado aqui. Criamos uma instância aqui dessa classe batch, new batch, né, const batch igual new batch, e depois exportamos aqui tanto a classe quanto essa instância que foi criada. Então a partir dela a gente vai poder importar aqui, import, e aí aqui nós podemos importar como um batch, ok, from, e aí de onde é que isso vem? Isso vem, como nós estamos dentro de uma pasta router, nós vamos ter que dar 2 pontos para voltar, vamos acessar o nosso service. E dentro do nosso service nós temos aqui o nosso arquivo. A gente tem o batch aqui, então a gente vai botar batch.savebatch. Então eu estou pegando essa instância que foi criada da classe batch, ok? E estou acessando o savebatch. O método savebatch ainda não existe, então por isso que está dando erro. Ele está tentando acessar dentro da instância batch dessa classe que nós criamos o método savebatch que ainda não existe, e para isso nós vamos criar o método aqui. Então async, o método assíncrono, ok? Savebatch. E aí tem uma promise de retorno aqui que pode ser de qualquer tipo. A gente vai modelar esses dados depois, mas por hora colocar n aqui só para que não dê nenhum erro. E a gente pode colocar aqui, sei lá, return qualquer coisa, return true, só para fim de exemplificação. Então aqui a gente não precisa fazer isso, a gente pode acessar o método direto. Por quê? Porque por padrão a função post já vai passar parâmetros para dentro do nosso service. Quais são esses parâmetros que a gente vai receber aqui? O primeiro deles é o req, que é justamente a requisição, o res, que é a resposta dessa requisição, e o next, que é justamente dar continuação a essa requisição. Então a gente tem esses 3 tipos aqui. Vai dar erro por quê? Porque não tá, nunca foi lido e não está sendo declarado o tipo. A primeira coisa que nós vamos fazer é importar do Express essas seguintes tipagens, ok? Next function, response e request, justamente para que sejam utilizados aqui. O request, o response, que já é o padrão do Express, ok? Então o Express entende que ele está definindo aqui por padrão, ele que está enviando essas 3 propriedades, e nós estamos aqui definindo que o tipo da propriedade que está sendo recebida é o padrão que o Express está enviando. Vamos copiar o mesmo processo para o validation, ok? O validation vai ser um middleware. Então a gente já tem um middleware aqui, a gente vai copiar a mesma coisa. A diferença é que em batch aqui a gente vai substituir por validation, ok? Nós vamos utilizar o validation aqui minúsculo, tá? Porque aqui uma coisa é a classe e outra coisa é a instância dessa classe, ok? Então criamos aqui, nosso método vai ser validation save batch, porque esse aqui é para validar os dados da save batch. Depois a gente vai fazer uma para outra e tal. Então esse aqui é o nosso middleware que vai justamente fazer essa validação. Então aqui nós temos a nossa pasta middleware index.js, mesma coisa, tá? E aí nós acessamos validation, ok? Então, no plural, middlewares, ok? Validation, mesma coisa que a gente fez aqui pro outro. Então, validation ponto valida save batch. Então nós vamos primeiro
antes de ir para o service, inclusive vamos mudar isso aqui, em vez de ser batch, vamos botar service batch, só para a gente saber que isso é um service, ok? Service batch, pronto, service batch, ok? Antes de ir para o service, primeiro passa-se pelo validation, justamente para a gente fazer uma sanitização de dados e tratar e garantir que os dados que nós estamos recebendo de fato são os dados que nós queremos receber, e que é um string, que é um number, que é um booleano, alguma coisa do tipo. Então a gente tem um middleware de validação. Esse middleware, vamos dar lá para tentar entender por que a gente utiliza isso. Antes da gente ir direto para a função que vai ter acesso ao nosso banco, que vai ter acesso às nossas regras de negócios, esses dados são validados, né? Então a sanitização justamente ela faz uma prevenção, é um método de segurança para garantir que não existe nada malicioso, nada para além do que a gente espera, ok? Então a gente faz esse processo. Aqui a gente está montando um modelo de negócio simples, então a gente só tem a sanitização. Mas a gente poderia ter um processo antes disso, que é, por exemplo, uma validação de token, que isso é obrigatório em qualquer projeto. Nós não vamos fazer isso aqui, porque é um exemplo, é meramente acadêmico, mas todo projeto precisa de uma validação de token para garantir que aquela request vem de um usuário autenticado. Então você adicionaria outro middleware antes aqui para validar o token, um token que vem no headers, um token que vem na cookie. Você validaria esse token nesse mesmo estilo aqui, um middleware ali, alguma coisa, e ok, essa requisição vem de um usuário autenticado, eu posso permitir que esse usuário continue no meu serviço. Aí ele passaria para a próxima etapa, que é a sanitização. Beleza, esse usuário tem todos os dados corretamente como esperado, e aí sim ele passa para o meu service, e aí vai poder entrar de confronto com a regra de negócio. Mas antes dessas validações, dessas camadas de validações, você não pode deixar que essa requisição chegue ao seu produto, ok? Isso é questões de segurança e de estrutura de projeto que vai ser muito importante dentro da sua jornada profissional. Se você está começando agora, isso aí é uma coisa fundamental para você entender que a requisição nunca chega direto no teu service, na tua operação. Ela passa por esses processos antes para garantir aí segurança ao teu produto, ok? Então, nós não temos validação de token, mas é um passo fundamental que deveria ter aqui e em todo o projeto. Então, aqui nós temos todo o nosso fluxo criado. Nós podemos receber uma requisição aqui, ok? Nessa rota save batch. Nós vamos passar por essa sanitização, e aqui na sanitização o que vai acontecer? Nós vamos utilizar o REC para ver os dados que foram recebidos e validar se esses dados estão ok, e depois disso tudo nós vamos dar um next, que é indicando que foi aprovado, pode continuar, ok? Por enquanto nós não fizemos nenhuma regra, mas nós vamos fazer baseado nisso, e depois nós damos um next, que é para a requisição continuar para a próxima função. Então passou do validate batch, ele vai dar um next e vai para o save batch, ok? Esse seria o fluxo padrão que ele seguiria. Então o primeiro passo vai ser o quê? Fazermos essa sanitização e entender que dados precisam chegar aí. Mas antes disso, aqui a gente só criou o fluxo para que você possa entender. Então aqui, por exemplo, a gente faria um res, que é a resposta.json, né? Que é o padrão ali normalmente que a API REST devolve, pode ser XML, pode ser um binário, mas o padrão a gente vai trabalhar aqui com JSON. Então nesse caso aqui já estaria retornando corretamente. Se a gente fizer uma request para esse projeto, já vai funcionar, mas nós vamos fazer uma série de coisas antes. Nós vamos fazer essa validação de dados, nós vamos criar os models aqui para poder então chegar na implementação do nosso service. Mas vamos fazer um teste. Run build e agora o npm run start. Vou aqui abrir o Postman. O Postman basicamente é um simulador, uma plataforma que você vai fazer simulações de requests. Você vai fazer simulações não, você vai fazer requests, ok? Essas requests, elas são requests HTTP e nós vamos poder fazer para o nosso servidor que está aqui colocado. New, ok? Vamos criar uma nova requisição. Nossa requisição é do tipo post, ok? Tem todas aqui, mas a nossa é do tipo post. E aí nós vamos fazer uma requisição HTTP, localhost, que está rodando na nossa máquina, 3330, que é a porta que nós definimos lá no nosso projeto, save-batch. Essa foi a requisição que nós criamos. Nós vamos enviar essa requisição e olha, retornou 200. Por quê? Porque nosso servidor respondeu, ok, essa rota está aqui, é uma rota post, não tem nenhuma validação, mas também nós não recebemos nenhum dado de volta, porque não foi adicionado nenhum dado de volta. Mas se a gente adicionasse lá no nosso VS Code alguma coisa de retorno, teria chegado aqui. Então esse é o primeiro passo, nosso sistema de rotas está criado. Nós conseguimos disponibilizar essa rota post para ser acessada pelo nosso cliente lá. Então nós já temos uma comunicação de ponta a ponta que é possível ser feita. Claro, agora a gente precisa implementar as regras e todas as coisas a mais aí do nosso modelo de negócio, mas o nosso sistema de rota está pronto, nós podemos criar outras rotas já. Então, nós vamos adicionar aqui as demais rotas que faltam, só para que já fique tudo
nos conformes, tudo certinho. Então nós vamos copiar aqui, vamos fazer outras 3 rotas. Nós temos a Save Bet, você lembra lá do modelo de negócio que foi definido? Além do Save Bet, a gente tem Save Result, ok? Que é justamente para fazer o resultado da nossa aposta. E nós temos o Get Winner, ok? Para pegar aí o ganhador. E esse Get Winner é Get. Nós podemos tirar o Winner, o Get, quer dizer, ficar só o Winner, só como um exemplo, ok? E aqui, no nosso middleware, nós vamos criar outros, ok? Ok, não precisa da vírgula. Nós vamos criar outros aqui. Então, além do Save Bet, nós temos Save Result e nós temos Validation Winner, que são os nossos outros middlewares que nós vamos usar um para cada rota, porque cada rota recebe um tipo de dado. Então, cada um vai fazer a sua validação de forma diferente. Então, nosso sistema de rota está quase pronto. Aqui no Bet, nós vamos criar outros métodos, né? Além do Save Bet, nós vamos precisar do Save Result e nosso Winner. Nós temos os métodos criados e aqui na Save Result ele acessa Save Result e no Winner ele acessa Winner. Então nós temos 3 rotas criadas e cada uma acessa aqui uma implementação do nosso service, ok? Então a gente tem nosso sistema de sanitização preparado para ser feito e nós temos aqui o nosso sistema de service preparado para ser desenvolvido. Próximo passo vai ser sanitização e modelagem, primeiro modelagem de dados, depois sanitização desses dados, para então a gente partir para a implementação. Por que eu estou focando nisso? Porque o objetivo maior não é você desenvolver o códigozinho ali JavaScript ligeiro, é você entender como é que funciona esse fluxo, como é que é um projeto na prática, ok? Uma arquiteturazinha básica, existem modelos mais complexos, existem modelos mais simples, mas esse aqui é um modelo interessante que você já vai conseguir entender bem, já vai conseguir trabalhar bem diversos conceitos. Então nós temos todo o nosso sistema de rota montado, ok? Já funciona o nosso sistema de rota. Aqui agora nós podemos fazer um commit do nosso projeto, muito importante sempre salvar cada etapa do seu projeto. Sistema de rotas, ok? Nosso sistema de rotas está feito, git push. Pronto, nosso sistema de rota está salvo e agora a gente vai criar uma nova branch justamente para aquilo. Se você quiser começar a partir do sistema de rota, tá aqui, tá feito. Se você quiser começar lá, você pega daquela branch que você quer começar. Nós vamos criar os dados que nós vamos receber, as tipagens, tá? Vamos lá para o nosso model. Aqui nós vamos criar um index.ts. Primeira coisa que a gente pode criar, pensando no cliente, né? Nós temos o client. Então a gente vai definir um export, porque a gente vai fazer essa exportação do nosso arquivo. Type, porque é um sistema de tipagem, é isso que a gente quer fazer. E aqui a gente vai botar iUser, para definir que é um usuário. Novamente eu vou ter que copiar minhas chaves aqui, porque meu teclado não está funcionando, preciso resolver isso. Nosso usuário ele vai ter o que? Ele vai ter um name, e aí isso é um string, ok? Então nós estamos definindo para as nossas funções onde nós vamos utilizar essa modelagem, que o nosso usuário tem um name, e esse name obrigatoriamente tem que ser um string, e também é obrigatório ele fornecer um nome. A gente vai botar aqui também phone, que também vai ser um string, e a gente vai fazer uma coisa aqui diferente, a gente vai colocar e-mail, ok? Só que a gente vai colocar uma interrogação aqui, 2 pontos. Por que essa interrogação antes dos 2 pontos? Também é um string, ok? Mas o que difere name, phone de e-mail? Essa interrogação faz com que o TypeScript entenda que o user, né, essa interface aqui, esse usuário, ele pode ter name e nome obrigatórios, mas o e-mail ele é opcional. Por isso essa interrogação aqui indica para a classe, para a função de implementação que a gente for utilizar isso aqui, que beleza, esse usuário ele tem que ter obrigatoriamente esses, mas o e-mail é opcional, ok? Então, o usuário vai ter que ter nome, fone e e-mail, ok? Suficiente, tá? Para o nosso caso aqui, suficiente. Vamos copiar isso aqui, colocar aqui embaixo e a gente vai fazer um iBatch. Toda batch vai precisar ter um usuário vinculado, ok? Então, esse usuário é do tipo iUser. Então, esse usuário que está vinculado a uma batch é do tipo iUser. Então, ele precisa ter todas essas informações. Isso aqui é a nossa modelagem de dados, ok? Além disso, a nossa batch precisa ter algumas outras informações, como type, ok? Que é um string, ou seja, aqui vai ser animal, vai ser dezena, vai ser milhar, ok? Qual tipo de aposta é essa? E aí, dentro disso, a gente vai ter aqui, vamos ver, o que mais na batch, a batch em si, né?
a própria aposta em si, que também é obrigatória, tudo isso é obrigatório. E aqui dentro da bet em si, a gente vai ter 3 tipos de bet, né? A gente vai ter o animal, a gente vai ter a dezena e a gente vai ter o milhar. Mas, no final das contas, a dezena, o que que ela é? É um número, né? Um número de 2 dígitos. O animal é um string. E o milhar também são dígitos. Então a gente pode tratar a bet como string porque ela pode ser um dígito de 2 números, um número de 2 dígitos, um número de 4 dígitos, ou um nome, que é o nome do animal, que a gente vai fazer essa consulta. Então, ok, isso aqui tá ok, a gente pode trabalhar dessa forma. A gente vai ter um animal, que basicamente o animal tem name, que é uma string, e além disso ele tem um init, que é um number, ok? E ele tem um finish, que também é um number, que é o grupo que a gente falou. O leão lá, por exemplo, ele é do 0 até o 3, então vão ter todas essas informações que a gente precisa gerar. E aí, por padrão, aqui no nosso model, ele vai ser não somente a tipagem, mas por padrão não, a gente vai utilizar não só como tipagem, mas também como um sistema de validação. Lembra lá que a gente vai fazer a sanitização dos dados? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um export aqui. É claro que um projeto maior, um projeto mais robusto, isso aqui está dividido de outras formas e não sei o que, e aí pode vir alguém falar, essa não é a melhor arquitetura e não sei o que, não sei o que. O objetivo é que você tenha uma noção de coisas básicas, fundamentais dentro de um projeto. Então aqui, ó, const, você vai ter a bet, e a bet não, vamos colocar valid bet, que são opções possíveis para o nosso sistema de sanitização de dados. Então quais são as opções possíveis? Você vai poder fazer uma bet do tipo animal, uma bet do tipo, vamos lá, pensando... dezena, eu tinha esquecido já, e uma bet do tipo milhar. Essas são as 3 opções possíveis dentro do jogo do bicho, do nosso jogo do bicho específico. Com 25 animais, eu só não vou digitar cada um aqui, porque enfim, são muitos animais, é avestruz, águia, burro, cachorro, cabra, carneiro, são todas as opções possíveis aí dentro do jogo do bicho, ok? Então a gente tem os animais para a gente poder fazer a sanitização de dados, garantir que a string que está chegando é de fato essa. A gente vai fazer algumas validações aqui no nosso middleware, mas por hora eu acredito que seja isso. A gente tem o nosso usuário, a gente tem a bet, a gente tem o animal. A gente tem tudo que a gente vai receber aqui de informação dentro das nossas funções. Se a gente precisar de alguma coisa a mais, a gente vai criando de acordo com o que foi implementando. Mas isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona a modelagem de dados aqui no TypeScript, ok? A gente está criando aqui as tipagens que a gente vai utilizar e aqui a parte de sanitização, ok? Sanitização. A parte de sanitização que a gente vai implementar aqui agora, ok? Que é o que a gente pode receber dentro dessa nossa... o que a gente pode receber dentro dessas funções que a gente está trabalhando, ok? A primeira coisa para fazer a sanitização que a gente vai fazer é instalar algumas bibliotecas. E a primeira biblioteca que a gente vai instalar é o Express Validation. npm install Express Validation. Nós vamos utilizar o Express Validation, ok? Nossa biblioteca está instalada. E aqui, na nosso middleware, que é onde a gente está fazendo o Validation, a gente vai importar algumas coisas. From Express-Validation. E aí, o que a gente vai importar? A gente vai importar basicamente o Joy, ok? Que é um esquema que a gente vai montar, o esquema do JSON ali, todos os objetos, o objeto, todas as propriedades do objeto, o que pode ter em cada nível desse objeto. E além do Joy, a gente vai importar também o Validate, ok? É isso que a gente precisa importar aqui. Então, o que a gente vai fazer nesse sistema de validação? O sistema de validação, basicamente, a gente não vai precisar do Next, porque sempre vai passar pelo sistema de validação, nosso return aqui. Então, a gente sempre vai retornar a partir da validação, ok? Se deu erro ou se deu certo, vai retornar a partir da validação. Então, eu copiei aqui porque, mais uma vez, meu teclado não está funcionando. Então, a gente tem o validate e a gente vai validar o quê? O objeto JSON. Então, dentro desse objeto JSON, nós vamos fazer as validações que a gente precisa. O que a gente precisa validar aqui? Com esse validate do Express, a gente precisa validar a estrutura da nossa request. O validate save batch é uma rota post que vai receber informações através do body. Normalmente uma rota get, por exemplo, pode receber isso através dos parâmetros ali na query. Mas aqui a gente vai validar o body, ok? Então, validando o body, aqui nós vamos fazer o seguinte. Body.joy, que é justamente o esquema de validação, joy.object. Joy.object. Nós temos o nosso objeto aqui dentro, que vai ser validado, ok?
nosso objeto vai ser validado. Aqui é um save batch. Para salvar uma batch, o que eu preciso? Eu preciso de um user, ok? Nós vamos validar um user. Além do user, nós vamos ter uma batch em si, ok? São essas duas informações, user e a batch. O user, o que nós vamos ter dentro desse objeto user? Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui, ó. Nós vamos fazer um joy também, joy object, e aí sempre que for é isso, joy object, porque tu tá validando cada nível desse objeto. O user, o que ele precisa? O que a gente definiu aqui no nosso user? Que ele tem um name, ok? E esse name vai ser joy.string, abre parênteses, .required, porque é obrigatório. Lembra aqui, ó, definimos como obrigatório na nossa modelagem de dados. Então aqui também é obrigatório. E é uma string obrigatória. Além do name, nós temos o phone, que é uma string obrigatória. E além disso, nós temos o nosso e-mail, ok? Só que aí, qual é a diferença? E-mail não é obrigatório, então eu tiro o required, ok? E aqui eu tenho a validação de nossos dados sanitizados em relação ao user. Agora vamos fazer a mesma coisa em relação a batch. Aqui faltou um ponto e uma vírgula. Então, em relação a batch, o que a gente precisa? A gente precisa do user, né? O user já está vindo aqui. E a gente precisa do type dela, ok? O que é o type dela? É uma string, que é required, ok? É obrigatório. Mas que string é essa? Essa string ela pode ser animal, dezena ou milhar. E a gente vai fazer essa validação agora. Como é que a gente vai fazer essa validação? A gente vai importar do nosso módulo, ok? A gente vai importar do nosso módulo o valid batch. Ele já fez aqui a nossa importação automática, ok? O valid batch. E aqui dentro do nosso type, esses aqui não são daqui. Aqui dentro do nosso type, dentro do string, nós vamos fazer o seguinte, ponto. Nós vamos abrir o valid batch, porque essa string, ela obrigatoriamente tem que ser do tipo valid batch. Ela tem que ser um desses itens, tá? Não é aqui dentro do string, eu confundi. É valid, ponto. Isso. Aí, ponto. Valid batch. Ok? Então, o nosso esquema, o Joy está validando um esquema que é string e tem que ser uma desse tipo. Tem que estar contida nesse vetor. Tem que ser animal, dezena ou milhar. E é obrigatório. Então, o usuário só pode escolher um desses três, senão vai dar erro. Ok? Esse é o type. Ele vai definir ali, é animal, é dezena ou milhar. Essa é a nossa aposta. Além disso, o que ele precisa mais? Além disso, ele precisa da própria batch. O que ele está apostando? Né? Isso é só uma string. Podemos copiar aqui. Por que é só um string? Porque ele vai estar ou o nome do animal ou um número. Então, uma string. Confundi. Batch. Então, é basicamente isso. Nossos dados aqui estão sanitizados para essa rota. Então, nós vamos poder receber os dados dessa forma. Vamos fazer um teste. npm run build. Ok, buildando o nosso projeto. npm run start. Ok, fizemos isso. Agora vou mudar para o nosso Postman. Agora nós vamos fazer a validação desses dados, né? Vamos ver se está sendo validado ou não. Galera, tivemos um problema. Eu acabei de perceber que faz 20 minutos que eu estou gravando com o microfone desligado. Então, desde a última parte de validação, eu estou fazendo aqui há 20 minutos e até agora o microfone estava desligado. Então, vou fazer uma recapitulação, tá? Parte da sanitização de dados eu fiz algumas alterações e eu vou explicar aqui tudo que foi feito, porque eu gravei, eu estava explicando, mas estava com o microfone desligado, então não adiantou nada. Então, vamos lá para a recapitulação da sanitização de dados. Que alterações que eu fiz do momento anterior que vocês estavam acompanhando, toda a parte que vocês acompanharam do Joy, do esquema, dos itens que são required, tudo está correto, ok? Que a função ela precisa ter continuidade, ela precisa, depois que o validation é executado, o serviço precisa migrar para o service, ok? Executou um, passa para o próximo. O middle é uma função intermediária até que se chegue no final, até que se chegue na função que de fato precisa executar. Então o middleware ele precisa utilizar o next para poder continuar a função. Então o que eu fiz? Eu alterei a forma como estava. Antes a gente estava utilizando o validate direto, agora eu botei um express validate aqui. Fiz esse return, adicionei essa propriedade nova aqui que vocês não tinham visto aí no vídeo anterior, porque estava no vídeo mudo, key by field. O que isso faz? Essa função como true, essa propriedade como true, vai nos indicar exatamente qual é o erro, porque de outra forma, sem ela o erro ia vir genérico. Agora não, agora ela vai me indicar, olha, o erro está no name, o erro está no type. O type não é do tipo correto, ele vai me indicar exatamente onde é que está, key by field, né? Ele vai indicar quais deu erro ali de forma geral, e aqui depois a gente continua passando, retornando, né? Além da validação, a gente retorna o hack, o has e o next. O que a gente teve de problema aqui que eu tive que solucionar e estava no vídeo anterior sem o microfone? Eu tive que separar o Joy
do Express Validation. Eu instalei a biblioteca Joy, então você vai executar em npm install Joy, ok? Depois que você instalar a biblioteca Joy, o que eu fiz de configuração? Aqui no tsconfig, na nossa configuração do TypeScript, eu adicionei uma tipagem, ok? Uma nova fonte de tipagem, que é o node_model_types e o src types. Eu tive que criar essa parte src types para que o Express Validation entenda que as requests padrões são request, response e next function, né? Essas são as tipagens padrões, porque a lib do Express Validation não estava reconhecendo as tipagens padrões do Express. Por mais que eles trabalhem meio que junto, ele não reconheceu que o request era uma tipagem válida. Eu vim aqui, ó, em types, né? Eu criei essa pasta types dentro do src, importei ela aqui no tsconfig.json. E aqui dentro eu criei esse arquivo, expressvalidation.d.ts, justamente para indicar para o Express Validation que essas tipagens aqui são ok e ele pode utilizar ela. Então eu fiz isso aqui, declare module Express Validation, que é justamente quando a gente estiver utilizando o Express Validation, ele vai fazer o que? O validate ele recebe esquema e option, o esquema é essa primeira propriedade aqui que a gente já fez, e o options é essa segunda aqui que a gente também utilizou, e ele vai retornar o que? Ele vai retornar request, res e next, ok? Ele vai aceitar essas funções com essa tipagem aqui, que é a tipagem do Express, que é justamente a tipagem que a gente usa por padrão. Ok, fiz algumas alterações aqui. O que eu adicionei? Só uma validação de erro aqui, ó, basicamente isso, tá? A app.use, então se passou pelo middleware, passou pela função e não teve nenhum retorno, nem de sucesso, nem de erro, ele cai aqui e basicamente dá um res, que é a resposta.status, e aí dá ou um erro específico que a gente gerou, a gente pode ter gerado lá no nosso service e aí cai aqui, ou a gente pode ter gerado no validate e cai aqui, e aí ele retorna o JSON com todos os dados do erro para o nosso cliente. Então, só adicionei mais esse tratamento aqui de erro, para garantir que vai retornar o erro. E aqui na nossa função SaveBatch, no validate SaveBatch, nós temos aqui a nossa sanitização de dados, as validações dos dados, o nosso user, a gente esqueceu uma coisa aqui, ó, porque é required, não é só os objetos internos. O próprio user também é required, ok? E o batch também é required, tinha faltado aqui. Então, internamente é required, externamente aqui também é required, todos são obrigatórios. E a gente tem aqui o nosso sistema funcional, ok? Vamos executar aqui uma build, gerou a build, npm run start, vamos para o Postman agora, vamos ver agora. Fizemos uma request, foi enviada para o servidor e retornou bad request. Por quê? Porque o validation failed, ok? Nós tivemos uma falha na validação. Justamente é o que o nosso esquema faz. A gente pode ter um tratamento melhor, porque aqui ó, ele enviou code message, a gente pode ver onde é que está a mensagem específica, onde é que está a mensagem que indica qual campo foi para a gente repassar corretamente. Lá naquele tratamento de erro que a gente fez no index, é uma coisa que a gente pode fazer uma requisição que dê 200, que cumpra os propósitos da nossa sanitização. Então aqui no body, você vai vir aqui em raw, tipo JSON, ok? E nós vamos montar o nosso JSON. Então aqui a gente tem os campos corretamente definidos, que a gente definiu. Lembrando que e-mail é opcional. E aí a validação está sendo feita e retornou 200, status finalizado. Justamente por quê? Porque o nosso objeto está dentro dos parâmetros. Então a gente pode fazer tratamento de erro, pode melhorar isso aí, pode fazer isso de forma mais eficiente, de forma mais... como eu posso dizer isso aí, melhorar em alguns aspectos, a trazer para o usuário de fato o que ele está cometendo de erro, onde é que está o erro, o que ele precisa corrigir, mas a gente já está fazendo todas as validações de campo, a gente já tem a nossa modelagem dos nossos tipos e a gente já tem a nossa sanitização de dados feita. Então a gente só aceita os dados que a gente quer, do tipo que a gente quer. Então a gente já tem uma API estruturada com uma certa robustez, claro, é um projeto muito pequeno, é um projeto simples e é só para vocês entenderem como produzir isso, como fazer isso e por que fazer isso, ok? Então, agora a gente vai passar para a implementação do service e do repository, que é de fato o kernel do produto, que ali é onde estão as regras de negócio. A gente estruturou uma base, ok? E agora a gente vai desenhar as regras de negócio dentro dessa base que a gente tem estruturada. Então, a gente já passou por a construção de um projeto em TypeScript, estruturando toda a configuração de um projeto, a gente fez a estrutura das rotas, ok? A gente utilizou o Express para estruturar as rotas, a gente fez as tipagens, ok? A gente já tem uns tipos definidos para a gente utilizar na nossa implementação. Vamos criar mais, mas já temos a base definida e também já temos ali a nossa sanitização de dados, o trabalho que faz com que esses dados eles sejam validados e confirmados antes de chegar na nossa API para garantir assim segurança e garantir diversas outras coisas, ok? Então a gente tem aqui os dados que são validados, os dados que chegam aqui de fato para a gente.
E aí nós vamos primeiro capturar esses dados aqui, ok? Dentro do nosso service, tá? Dentro do nosso service a gente vai capturar os dados. Então a gente já validou que os dados existem, a gente já fez todo o processo de validação. Então na nossa requisição a gente tem o body. E dentro do body nós vamos ter os dados que a gente precisa, o user e o batch. Ok, faltou um igual aqui. Esse user e esse batch, de que tipo eles são? Daquele tipo que a gente modelou lá atrás. Então a gente tem aqui, ó, tudo modelado aqui. E a nossa importação aqui do model, a gente vai colocar aqui. E a gente vai importar o iUser e também o iBatch, ok? O iUser, esse user aqui é desse tipo. Então a gente está sempre fazendo as nossas declarações de tipagem. O user é do tipo user, mas esse batch não é do tipo batch. Por quê? Porque um batch ele contém, a gente pode ir lá aqui na nossa modelagem, um batch contém um user, ok? E a gente não recebeu isso diretamente de dentro do user. A gente pode alterar aqui o nosso middleware e fazer o quê? Jogar tudo isso aqui dentro do batch, porque aí a gente faz uma validação mais precisa. Essa estrutura é a estrutura mais próxima não é exatamente a estrutura que a gente tem definido aqui. Então, agora a gente vai receber um batch aqui. Tinha subido para outra linha, por isso que me buguei aqui um pouco. A gente tem um batch, e aí tem type, batch e user. Então a gente não vai receber mais 3 coisas. A gente vai receber somente uma batch, que é do tipo iBatch. Agora, não precisa nem ser desestruturando, porque é só um. Então a gente pode vir aqui e batch. Pronto. Porque é só um item que tem dentro dele. Acessamos essa propriedade batch e agora a gente pode, a propriedade batch tem tudo aqui, ó, que a gente precisa, já mostra pra gente o que é cada coisa, então a gente pode trabalhar com ela. Tá, o que a gente precisa fazer? Nessa rota a gente só vai salvar, então a gente vai criar o repository. No nosso repository a gente vai criar algumas funções, index.ts. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só que em vez de ser só batch, vai ser batch repository. Ok. Troca aqui, troca aqui. Pode apagar tudo aqui. Aqui a gente já não vai receber essas requisições, porque isso aqui é com o nosso service, ok? Aqui a gente já vai só trabalhar os dados que nos foram enviados e buscar no banco, ok? No nosso banco. Que o nosso banco, a gente vai instalar 2 bibliotecas aqui, porque o nosso banco ele vai ser local, a gente não vai fazer um banco remoto. Então a gente vai instalar a FS, porque a gente vai fazer um banco local, sistema de arquivos, tá? A gente vai salvar um JSON ou um TXT, qualquer coisa, só para a gente ter essas informações salvas. Então vamos instalar o nosso FS. E além disso, vamos instalar o path. Ok? Para fazer leitura de arquivo e o outro para acessar os caminhos das pastas e tudo mais. Baseado nisso, nós vamos criar uma pasta chamada DB. Claro que isso aqui normalmente vai ser separado, mas essa é a vantagem de um projeto estruturado. Nós estamos fazendo localmente. Se você um dia quiser migrar esse projeto e implementar o teu jogo do bicho aí na tua cidade e você quiser colocar isso aqui especificamente no MySQL, alguma coisa do tipo, você só vai precisar alterar o repository. Você não vai precisar alterar toda a lógica de negócio, todas as outras coisas, porque você só precisa alterar a implementação do repository. Essa é a vantagem de um sistema implementado em algumas camadas e nessa estrutura. Então aqui no batch repository, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro get batch, ok? Esse é um dos métodos que a gente quer, que é o buscar a batch, e aqui ele vai retornar algo do tipo iBatch, são várias batches. iBatch, só que não é um iBatch simples, é um iBatch vetor, um array, ok? É um array de batches, ok? Ok, ele deu um erro aqui porque, ó, o que que acontece? A gente está dizendo que vai retornar um array de batches, mas a gente não está retornando nada, então por isso que ele deu erro. Então, está corretamente acusado o erro ali, porque de fato a gente não retornou nada. Então, outra coisa que a gente vai fazer aqui é o import fs from ps. A mesma coisa, um import path from path, ok? São os sistemas de arquivo que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai gerar duas constantes gerais aqui. Uma é db, que é o nosso banco de dados, path, que é a pasta, basicamente o caminho da pasta, ok?
que a gente vai utilizar. Vai ser path.resolve, aí, underscore, their name, ok? Their name, nome difícil, e vírgula db. O que é isso? Ele está pegando o caminho do arquivo a partir da raiz do projeto, ok? A raiz do seu sistema, e indo na pasta db. Então aqui na raiz, que é no source, que vai estar dentro do dist, vai ter a pasta db, ok? E aí db é o que a gente precisa para acessar isso aqui. E além disso, além dessa dbpath, a gente vai ter que fazer não só o caminho da pasta, mas também o caminho do arquivo JSON file batch, ok? Que são as batches que a gente vai salvar. Join, a gente vai juntar dbpath, que é o caminho, com o nosso arquivo. Por que a gente fez separado? Porque a gente pode ter mais de um arquivo na mesma pasta, ok? Então o nosso db, nosso batch underscore db.json, ok? É um nome qualquer, você pode chamar do nome que você quiser, ok? Então a gente vai ter, além da função get, a gente vai ter a função save. Vamos apagar a batch, por enquanto vamos fazer só save. Save batch, o que ela vai retornar? Ela vai retornar uma string, que é só uma mensagem de sucesso. Return, vamos botar uma string aqui por padrão, só para ele se contentar e parar de dar erro por enquanto. Então a gente tem toda essa estrutura aqui montada já para fazer esse processo. Então a gente vai fazer, vou até pegar aqui, eu tenho um sistema que utiliza sistema de arquivo também. Vou pegar aqui umas validações, só para vocês verem como é que funciona. Save JSON, vou copiar aqui. Vamos lá. O que tem aqui? Primeira coisa, ele vai verificar a existência dessa pasta, ok? Senão ele vai criar. Beleza, a pasta existe? Se a pasta existe, ok, continua o código. Se não, eu vou criar essa pasta nesse caminho aqui, ok? Então ele vai fazer essa validação aqui e vai criar essa pasta caso ela não exista. A gente já até criou, mas é só para evitar algum erro. E aqui vamos salvar o arquivo no JSON, ok? Então, JSON file path, que é o nosso JSON file batch aqui, ok? Então, ele vai passar os dados aqui, nós vamos receber uma batch. Ok, nós vamos receber uma batch. Uma batch não, uma list batch. Nós vamos receber uma lista de batches, ok? Vamos receber uma lista de batches que é do tipo iBatch, só que é um array, ok? É um array de batches, são várias dessas, ok? A gente vai ter várias dessas adicionadas aqui para a gente poder dar o nosso arquivo, tá? Se fosse no banco de dados, você receberia só uma, salvaria lá e faria alguma coisa do tipo, tá? Então, você vai poder salvar aqui, fazer esse envio, e aí você vai pegar esse list batch que você recebeu, essa lista de batches que você recebeu, você vai enviar aqui, ó, list batch, ok? Claro, aqui são regras de negócio, a gente está salvando todas de uma vez. Você poderia o quê? Pegar, verificar se ela já está salva, salvar de novo, fazer um sistema de validação diferente, você poderia... São regras de negócio diferentes, o nosso objetivo é que você saiba só o fluxo e entender como é que implementa. Regras de negócio aqui dentro da função você vai implementar. Então, a gente está convertendo isso aqui em string para poder salvar como arquivo, ok? É um JSON, converte em string para poder salvar. E aí a gente retorna essa mensagem aqui como sucesso, ok? A gente retorna essa mensagem como sucesso. Isso aqui é aqui. Pronto, nós temos aqui. O que a gente pode fazer para além disso? A gente poderia botar um try catch aqui, porque se der erro, retorna um erro. Se, né, retorna um erro com o nome específico do erro, faz uma validação bonitinho e não sei o que. A gente pode implementar coisas melhores, mas o objetivo é a arquitetura do projeto, que vocês entendam esse fluxo aqui. Então você poderia validar melhor esse processo, ok? Mas inicialmente é isso. Então retornamos um string e recebemos uma lista de batches. Esse é o nosso repository, isso que ele vai salvar, ok? Isso aqui que é o nosso sistema de gestão desse nosso banco de dados, ok? E aqui desse outro lado, o que a gente vai fazer? A gente vai importar o batch repository. Ok, a gente vai importar o batch repository lá do repository, ok? E aqui a gente tem a nossa batch que a gente recebeu, batch repository, e a gente vai aqui adicionar ponto save batch e a gente vai passar a batch. Qual o problema aqui? Temos um problema aqui. Const result, e aqui a gente pega o result e passa aqui na resposta, ó. Então, além do finalizado, a gente vai ter um message aqui, um data, ok? E aqui a gente
tem que ser await, porque a função está declarada como async. Então, vamos lá, bet, aqui temos um erro. E qual é o nosso erro que eu tinha falado? Aqui a gente está passando uma bet, iBet, e aqui a gente está recebendo um vetor de bets, um array de bets, várias apostas, ok? Então, contendo vários objetos. Então, a gente precisa reestruturar isso. Ou a gente muda o tipo que a rota vai receber para receber todas as bets, a gente vai fazer isso porque é mais rápido, ou a gente poderia alterar aqui para receber o save bet, receber só uma, e aqui dentro a gente vai, valida, pega as existentes e salva no arquivo mais uma, faz um update no arquivo em vez de um save, né? Ou se fosse o caso do banco de dados, tu iria só inserir uma nova. Mas a gente vai colocar para receber várias. Por que a gente vai colocar para receber várias? Para ficar mais fácil, né? O projeto, o objetivo é só passar a ideia, então a gente vai enviar várias, em vez de só uma. Vamos supor que o cara tá anotando no caderninho e depois ele lança no sistema, ok? Então aqui do bet, em vez de ser um object, esse bet vai ser um array, ok? Esse aqui vai ser um array. Vai ser um array. E agora a gente tem que validar esses itens dentro desse array. Vai ser um array que contém esses objetos. Aqui, devolve para object. Array. Ok. Array.items. E eu acho que isso aqui não existe. Isso aqui não precisa. Ok, porque não é um objeto. Itens. Tá dando erro. Ok, é porque isso aqui é array. Ok. Então a gente vai receber várias apostas, vamos salvar. Nosso sistema de fluxo aqui tá basicamente feito. Claro, a gente pode fazer tratamento de erro. Se der erro aqui, botar um try catch para retornar, além do res aqui finalizado, retornar também a mensagem de erro. Então, ok. Então a gente tá só modelando a estrutura. E aí você pode melhorar as regras de negócio do seu jogo do bicho. Você pode aí lançar uma nova, né, nova pirâmide no começo. Você pode fazer isso, seu novo, enfim, você sabe. Você npm run start. Tá aqui nossa estrutura, bet, e aí dentro da bet é um vetor, ok? A bet é um vetor e tem essas informações, vamos salvar. Ok, deu erro. Validation failed, que é uma oportunidade boa pra gente colocar o tratamento de erro mais qualificado. A gente pode botar aqui um console aqui. Console.log erro, que a gente vai conhecer a estrutura do nosso erro para poder mapear e fazer isso de forma melhor, né? De forma mais eficiente e tal. A outra coisa que a gente vai fazer agora é evitar que o projeto rode somente depois de buildado, criar um dev aqui, dev node index.ts. Esse aqui é source index.ts. Isso que eu acho que é tsc-node, que é o compilador do TypeScript. Então a gente pode rodar npm run dev. Vamos ver se vai funcionar. Temos que instalar essa biblioteca, que na verdade não é tsc node, é tsc node-dev. Ok, -dev. Essa é a dependência. E nós estamos instalando ela. Agora que o nosso projeto foi executado, a gente pode dar run dev. Ok? Que é justamente a nossa execução rápida. Ok, a gente instalou a biblioteca a ts node dev, não tsc. Ok? Então isso é só atenção. Teve o nosso erro. Tá, agora nós estamos executando em TypeScript. Então as importações não precisam ser via assim. Elas podem ser assim. Ele automaticamente vai identificar o index dentro desse projeto aqui, ok? Provavelmente a gente fez isso em algum outro local. Cannot find module service, ok? Em que local a gente fez isso? Ok, no router. No router nós fizemos a mesma coisa. Não é necessário, que agora a gente está rodando ele em TypeScript e não somente a versão compilada. Poderia ter feito isso desde o começo, mas enfim. Tá, aqui temos um erro em relação à tipagem do Express. A gente pode vir aqui no tsconfig e no type roots, aqui a gente pode adicionar paths. A gente vai forçar o Express a utilizar as tipagens que a gente está querendo que ele use, tá? Existem outras formas, a gente poderia
procurar versões do TypeScript, do Express e Express Validation que sejam compatíveis entre si. Basicamente a gente fez o Express pegar os mesmos tipagens ali, a tipagem do nosso projeto que a gente definiu, que a gente quer que ele utilize. Então aqui eu vou fazer a requisição do Postman, ok? Agora eu vou solicitar, solicitei, e aqui está o nosso erro. Tá vendo que tem um erro tratadinho? Então no local erro.details, a gente vai tratar isso aqui no message, em vez de ser message, que é o validation, data, aqui, vamos adicionar details, erro.details. Então lá no Slack, ou lá no Postman, vai chegar essa mensagem. Então a gente vai saber que o batch e username tem que ser uma string, e era um número, porque eu deixei o 1, por isso que estava dando erro, porque eu deixei o meu 1 que eu tinha testado. Então eu vou botar aqui Wallace, vocês não estão vendo, mas eu estou preenchendo o formulário para poder fazer a nossa aposta. Eu vou apostar no animal, vou botar aqui macaco, tipo animal, e é isso. Vou fazer uma request agora. Finalizado, eu retornei aqui, eu vou mostrar para vocês como é que meu Postman está, ok? O meu Postman apareceu a mensagem finalizado, arquivo salvo e o caminho do arquivo, ok? Agora a gente vai voltar aqui no VS Code e vamos no DB. Não foi salvo aqui, mas foi salvo aqui, ó. Faltou a gente navegar corretamente aqui dentro da nossa pasta, né? A gente precisaria voltar uma pasta para poder pegar aqui a origem, né? Então ficou salvo aqui dentro do repository. Mas a gente percebeu uma coisa. A pasta não existia, ele criou. A diferença é que a gente criou aqui fora no local errado e aí ele acabou criando aqui. Mas isso aí você pode selecionar aqui de acordo com o caminho que você desejar, ok? Então a gente criou aqui, ó, DB, e aqui a gente tem a nossa aposta. Foi a que eu criei, ok? Então a gente pode gerar uma maior para fins de exemplo, ok? Então temos aqui alguns, e a gente já consegue validar. A gente viu que a nossa rota já está funcionando, então a primeira rota, ok, finalizada com sucesso. Nosso service é basicamente recebe o dado, a gente poderia fazer algum tratamento, a gente poderia fazer alguma validação aqui, enfim, tem muitas opções, a gente poderia botar um if aqui para validar se quando o type é igual a dezena, se de fato é uma dezena, se quando o type é igual a animal, de fato é um animal, então a gente poderia fazer essa validação aqui. Não é o objetivo agora, mas esse é o produto que a gente tem aqui pronto, né? Então a gente poderia melhorar nossas regras de negócio e as nossas validações, mas você já tem um fluxo completo de ponta a ponta, o repository, que faz a comunicação com o banco de dados, você tem o service e você tem o sistema de rotas. Então agora a gente vai fazer o save result, que basicamente ele não vai receber dado nenhum, é um post. A gente pode vir aqui em middleware e aqui nas validações a gente só vai dar next mesmo, porque não tem nada para ser validado. A gente pode copiar essa estrutura aqui de cima, passar para aqui, e aqui no body a gente vai remover o body, não existe body aqui, então isso aqui não existe, isso aqui é vazio, ok? É basicamente isso, não tem esquema para ser validado, porque se não tem esquema para ser validado também não precisa fazer isso aqui. Então é basicamente isso. Por quê? Porque isso aqui só vai disparar um evento de resultado. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Ok? A gente vai ter o result, porque a gente vai disparar um evento de resultado. A gente vai gerar um resultado. Então aqui, em vez de ser save batch, vai ser save result. Aí a gente vai enviar result. A gente vai enviar. Vamos colocar aqui sort number, que é o número sorteado. Const sort number. E aqui por que está separado? Porque aqui é a nossa regra de negócio. Aqui a gente vai gerar um handle que vai gerar esse número. E aí a gente tem aqui o save result, que é o nosso repositório, que aqui a gente vai salvar o nosso resultado. Aí a gente vai ter um save result. Save result aqui, pá, pronto. Nosso save result a gente vai receber uma string, ok? Que é result. Esse result vai ser salvo aqui, dentro desse arquivo JSON. A gente pode criar uma estruturazinha básica aqui desse JSON, só para não ser salvo só o nome, vai ser salvo result aqui, ok? Então pronto, em vez de ser arquivo resultado salvo, em vez de ser JSON file batch, JSON file result, ok? JSON file result. E aqui a gente vem JSON file result. Lembrando que isso aqui é só estrutura aleatória com modelo de negócio. Pronto, nós temos nosso save result. E a gente vai salvar o nosso result aqui.
handle number, ok? Pode ser só trocar aqui, tanto faz. Então ele é uma função de matemática própria do JavaScript, math. E aí esse flow é basicamente para fazer um arredondamento, ok? Caso gere um número quebrado. E aqui a gente gera um número de 0 a 99. Só que aí a gente tem um problema. Na verdade, o número não é de 0 a 99. Não é de 0 a 100. Esse número ele tem que ser de 0 a 1000. Porque são 4 dígitos, é a 999. Mais um, ok. 999 mais um. Porque só geraria... Ok, 999 mais 1. Então ele vai gerar de 1 até o número 1000. Então esse aqui é um número. Esse aqui não é uma string. Esse aqui é um number. Save result. Ele recebe um number. E é isso. A gente já tem o save result pronto. Save result, se a gente fizer essa request, ele vai salvar. Eu vou fazer a request aqui só para vocês possam ver. Não precisa repassar nada. O nome da rota é save result. E aí eu vou fazer o postman aqui. Você pode fazer a requisição igual a gente fez a da outra. Validation undefined. Ok. Ok, o erro é porque acho que não pode passar isso aqui vazio diretamente. Eu estava olhando aqui a documentação. E vou copiar aqui um exemplo para vocês. E para o caso de vazio, a gente faz isso aqui. Validation joy object. É necessário utilizar o joy mesmo para indicar que é vazio. E aí no body a gente passa que o body é um objeto vazio. Ok? É só para indicar que é um objeto vazio. E a gente estava passando um objeto, mas não com uma validação correta. Então é só para indicar que é um objeto vazio. E aí a gente pode fazer a request agora com um objeto vazio. Porque a rota save result ela não recebe nada. Ela só a gente poderia até remover tudo isso aqui, ó. Que a gente não está utilizando. Aqui, por exemplo, o next a gente não utiliza aqui. Aqui nem o next nem o rec. Então, nosso serve deu starter. Não teve nada salvo no DB. Então a gente volta aqui no nosso repository. E eu vi que eu deixei errado aqui, ó. Tá vendo? Eu botei para salvar o arquivo errado. Ou seja, a gente perdeu aquilo que eu tinha feito, ó. Aqui só tem o result, quando na verdade deveria ter todos aqueles campos. Porque eu botei o arquivo errado aqui no repository, agora eu troquei para o arquivo certo. E aí ele vai criar o arquivo certo. Agora criou o arquivo certo. Eu vou ter que popular de novo esse aqui. Nossas diferentes aqui, que eu tinha perdido. Mas funcionou tudo. Agora aqui no nosso repository, para a gente fazer a nossa última rota, que é o winner, falta a gente fazer as funções de get. A gente tem o save e falta o get, né? A gente já consegue salvar, agora a gente precisa ler get result, ok? Se esse arquivo existir, a gente vai ler ele. Se ele não existir, a gente vai retornar um array vazio. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai const data fs, que é justamente o sistema de leitura de arquivo, a read file sync, que é a função para ele abrir esse arquivo, e ele vai JSON file result, vírgula, sistema de UFT8. Na verdade, achei o erro. Aqui a gente está validando se ele não existe para salvar, que era o que a gente copiou da outra função, mas é se ele existe. Se ele existe, aí sim a gente vai entrar aqui e vai fazer o que é necessário. Além disso, a gente vai dar um return JSON. Lembra que a gente fez um JSON.stringify, converteu em string? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer um JSON parse e converter em JSON novamente. Converter em objeto novamente. E o FT8 é UTF-8, erro de digitação aqui. E fazer o nosso getBatch. GetBatch, ok? Esses aqui são os nossos sistemas de comunicação com os nossos bancos de dados, que basicamente é um sistema de arquivo, mas você poderia facilmente ter aí um sistema de banco nesse local. Poderia ter um MySQL, um NoSQL ou qualquer coisa aí, enfim, diferentes. Aqui no winner, basicamente nada, a gente não vai receber nada, é uma rota get, e a gente vai tratar as informações que a gente tem do nosso banco. A gente vai ter const bets, são todas as apostas, ok? A gente poderia, por exemplo, tratar aqui os promises para ter a tipagem correta que vai ser retornada. A gente poderia ter mais finesses no nosso projeto, mas a gente está tentando pontuar coisas de forma geral e flutuar entre conceitos e não se prender a essas questões assim que você poderia ter um projeto muito mais robusto. É óbvio, mas esse aqui eu não tô nem sendo pago para estar fazendo isso, então para de encher o saco e não vem reclamar aí não depois. Assiste aí e fica de boa. Então vamos lá. Então aqui a gente vai poder pegar o batch repository, que é onde a gente tem a função
a getBatch, ok? Então a gente tem as batches que vem de lá. Então a gente tem aqui, isso aqui tem que ser await, porque é uma função async. E esse getBatch que é importante, que a gente já sabe o tipo, a gente pode até definir aqui, porque ele é do tipo iBatch, são várias batches, ok? iBatch do tipo vetor, do tipo array. E aqui a gente vem e faz outra implementação. A gente vai pegar o getResult, que a gente vai pegar os resultados, ok? Results. Então a gente tem aqui os resultados, basicamente, para a gente fazer. E a gente já fez o sorteio. A gente já tem aqui um sorteio específico, ok? Que deu 232. Então poderia ter um 0 aqui na frente. Essa seria a humilhar, né? 232, 0232. E a gente já tem tudo aqui. Então, tendo tudo, o result não é isso, ok? A gente sabe que o result não é isso, só as outras informações. Então agora a gente só precisa descobrir quem foi o ganhador e fazer isso aqui, ó. Pá, data. Aqui dentro do data, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso. E aqui dentro do data nós vamos colocar animal. Nós vamos colocar milhar e dezena. E a gente vai passar as variáveis que a gente vai gerar agora. Animal. Não é necessário. Se eu vou gerar ela com o mesmo nome, eu preciso só disso, ok? Então, eu vou gerar essas constantes aqui, que elas ainda não existem, ok? Mas basicamente são quem são os ganhadores. Quem são os ganhadores aqui que apostaram como animal, quem são os ganhadores que apostaram como dezena e quem são os ganhadores que apostaram como milhar. Ok? Basicamente é isso aqui. Por que tá dando erro? Ok, porque precisa da tipagem. Isso aqui vai ser do tipo batch. Por que a batch? Qual foi a aposta que ganhou aquilo? Quais são as apostas que ganharam aquilo, né? Pode ser mais de uma, então faz sentido. Então tem que ser do tipo iBatch, porque quais apostas ganharam, né? Pode ser mais de uma pessoa que ganhou. Então quais apostas ganharam? A gente vai filtrar baseado nisso aqui. E aí a gente vai fazer agora, por último, nossa última implementação. Aqui no útil, a gente vai criar algumas funções. Então a gente tem o index.ts. E aí a gente vai ter aqui, da mesma forma como a gente tem aqui. Vou copiar aqui. Só para acelerar meu processo, porque meu teclado, enfim, já sabem, né? Aqui eu posso apagar essas funções todas. Então, em vez de batch, eu vou botar útil. Útil, útil, útil. Útil, aqui, pronto. Útil, útil, útil. E aqui em cima eu importo a mesma coisa que eu fiz. Útil. E aqui, útil também. Pronto. E aqui a gente já tem a nossa implementação. Então aqui no útil a gente vai ter algumas funções que a gente pode colocar para justamente tentar encontrar os resultados, ok? Então nós vamos aqui fazer uma função, a primeira função que nós vamos fazer, pode remover tudo isso aqui de dentro, nossa função vai ser bem mais simples. Aqui que a gente vai retornar vai ser uma string, a nossa função nem precisa ser assíncrona, nossa função nem precisa de um promise, pode ser alguma coisa bem mais simples aqui. Por exemplo, aqui seria 2 pontos. Poderia ser isso. E aqui no return a gente vai retornar uma string, então é bem mais simples. Isso aqui não é um save batch, isso aqui é um get animal, pra gente saber qual o animal essa pessoa postou. Primeiro no model a gente precisa dos valid animal, ok? E aqui basicamente o que a gente vai fazer é, a gente vai receber o número sorteado, o n, que é um number, foi o número sorteado, e a gente vai fazer um return aqui bem simples, que vai ser um n dividido para 25, são 25 animais, e aí esse número de 0 a 100, a gente vai meio que normalizar ele dentro disso, então a gente vai saber a posição de 0 a 25 ali, e você vai fazer isso aqui, ó, result não, valid animal, que é a variável, então a gente vai acessar o animal, ok, isso aqui é string mesmo, a gente vai acessar o animal, ok, que representa essa posição. Se ele devolveu 99, ele vai fazer aqui a validação e ele vai ver o animal 99, ele está no intervalo 25 ou 24, ok? É o 25, que é o último animal, então ele vai pegar basicamente isso, ok? Então a gente tem essa função aqui para poder determinar qual animal foi vencedor. Aqui a gente vai ter const n, que é o número sorteado, que é o results. A gente pode vir aqui no banco e descobrir como a gente salvou, result.result. Esse é o nosso número, number, ok, result, ok, o get result está dizendo que é um vetor, a gente pode ir lá no repository
getResult está dizendo que retorna um vetor, mas não é. Vamos colocar n aqui. O problema é que ele pode retornar aqui, então é um objeto, na verdade. Aqui a gente pode colocar object. Vamos deixar n. E aqui ele pode ser um objeto vazio. Só para acelerar o nosso processo. Então, cc aqui, number. E aqui eu posso pegar qual foi o animal sorteado. Const animal winner. E aí eu vou ter aqui útil, ponto, get animal, e eu passo o n para ele. E o n é um number, e ele vai me retornar o animal sorteado. Então, a gente já consegue saber qual foi o animal sorteado. Vamos colocar um log aqui para a gente saber qual foi o nosso animal sorteado. Animal winner. Animal winner, ok? Então a gente já sabe nosso animal sorteado aqui. Baseado nisso, agora a gente consegue fazer outras coisas. A gente consegue descobrir quem são os ganhadores disso. Então vamos lá para a gente caminhar para finalização. Vou fazer um for. E aí a gente vai fazer aqui let bet of bets. Ok? Então uma aposta do objeto do vetor, do array de apostas. Ok? Eu sempre me confundo, objeto, array, vetor, enfim. Ok? Então a gente está percorrendo o array de bets aqui e tá pegando aqui bet por bet para a gente poder fazer essa validação. E aí dentro dessa validação a gente vai fazer o seguinte, esses aqui tem que ser declarado antes, né? Porque a gente vai preencher eles. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, essa bet, o type dela é igual, são 3 iguais aqui, é igual animal, porque se for igual animal, a gente vai verificar se o bet.bet, que é a aposta que esse cara fez, é igual ao quê? Ao animal winner. Então, se a aposta é do tipo animal e ele apostou no animal vencedor, então a gente tem um cara que ganhou. A gente tem um ganhador aqui. Então esse cara, ele vai para dentro de animal.push, ele vai ser jogado, ok? Essa bet vai ser jogado para dentro dos ganhadores na categoria animal, ok? Então a mesma coisa a gente vai fazer para os outros, só que aqui a diferença é, em vez de ser de animal, é milhar, e aqui é dezena, e a diferença é o bet.bet do cara, do milhar, ele não é igual ao animal, ok? Mas ele vai para o vetor milhar e esse outro vai para o vetor dezena. Então a gente só precisa fazer aqui a validação. Eu vou botar um console log aqui para a gente ver todos eles. Para a gente conseguir ver depois todos eles, se tiveram ganhadores. Claro, isso vai ser retornado aqui na rota, mas é só pra gente ver aqui via terminal quem foi que ganhou no jogo do bicho, ok? Então animal, milhar e dezena, é basicamente isso que a gente vai fazer a validação. Então o result milhar, falta a gente descobrir. O result milhar ele é o mais fácil, né? A gente vai botar aqui const milhar winner é igual ao quê? A n. Porque o próprio número, né? Ele tem que acertar o próprio número. Então a bet do cara ela tem que ser igual a isso aqui. Então, só que isso aqui é string, então, mas se é do tipo milhar, a gente sabe que é um número. Então, number. Então a gente vai comparar aqui para ver se é de fato o milhar. Já o caso da dezena, a dezena winner já é apenas dezena winner, já não é o n. Utilizando um slice aqui, peguei uma função aqui rápido pra gente já conseguir fazer isso. Então o que é que eu fiz aqui? Peguei esse número, esse n, né? No final aqui eu faço, nem preciso fazer um parse int. Pode ser. Não, ok, preciso ali porque tem a norma. Não precisa. É só isso aqui, ó, que eu quero. Então o n eu transformei ele em string e eu cortei os dois últimos pedaços, ok? Basicamente isso. Os dois últimos não, aqui eu tô cortando os dois primeiros. O correto é os dois últimos. O correto é os dois últimos. Os dois primeiros é para o animal aqui, ó. Então, ó, isso é importante para as nossas regras de negócio. Vamos lá. Const first two digits. É isso aqui, ok? Os primeiros 2 dígitos é para o animal. Por isso que é importante entender a regra de negócio. O dezena é os dois últimos, ok? Então começa no 2 e termina no 4. É os dois últimos. Só que pode ser que tenha só 3, ok? Pode ser que tenha só 3, pode ser que tenha só 2. Então como é que a gente vai fazer isso? E para fazer isso a gente pode fazer uma função de divisão por resto. Então, em vez de ser first, a gente vai pegar last. E aqui a gente vai pegar n e vai fazer o seguinte, vai dividir por 100. Então, a gente dividindo n por 100, a gente vai pegar os dois últimos números os dois últimos números de qualquer número, né? Porque ele vai devolver o resto da divisão.
Então, se você fizer as simulações aqui com alguns números, por exemplo, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um exemplo. Eu tenho que compartilhar a calculadora com vocês. Enfim, façam a regra aí e leiam a respeito disso, da questão do resto. O animal é o first e o last é aqui na dezena, né? Na dezena. Aqui na dezena. Last two digits, tá? First, dezena. É isso aqui. Aqui, ok. Qual o erro? Get animal recebe um string? Ah, não, isso aqui é um string. Ok. Ok. Então vamos lá pro... o que a gente tinha colocado. Por isso que ele tinha adicionado isso aqui. O parse int. Justamente para retornar como inteiro, né? Inteiro padronizado no decimal. Então, dezena winner. Vamos verificar aqui se essa dezena é igual à aposta. E aí, se tiver algum erro na regra de negócio, enfim, é detalhe, o objetivo não é esse. Então, basicamente é isso. Pegamos aqui o ganhador do animal, pegamos o milhar, pegamos a dezena, validamos se alguém apostou na dezena, se alguém apostou no milhar e finalizamos a nossa API. Então, tentamos a regra de negócio aqui funcionando. A gente pode vir aqui no result e fazer um teste óbvio, que é pegar um milhar 4, 3, 2, 1 e colocar 4, 3, 2, 1 aqui como no sorteio para garantir que alguém ganhou. E o 21, eu não lembro que animal é, mas a gente pode, enfim, colocar aqui. A gente tem certeza que alguém vai ganhar no milhar. Então, eu vou chamar agora a rota get. E minha rota get é isso aqui pra gente finalizar mesmo. Já implementamos toda a lógica que a gente precisava. Um get no winner, ok? Eu vou compartilhar aqui para vocês verem o postman. Eu basicamente criei aqui a rota, o get, né? Alternei aqui de post para get e botei barra winner. E aí, nós vamos clicar aqui em sorteado e aí a gente vê que o Ricardo ganhou no milhar, ok? Então, uma aposta do milhar, que apostou 4, 3, 2, 1, ganhou. Por quê? Porque a gente mudou o result lá, justamente para ter algum compatível. Então você pode testar com animal, pode testar com a dezena e você vai vendo se de fato está ganhando. Se tiver algum erro, a gente implementa a lógica aí de negócio e dá uma melhorada, mas no geral é isso, a gente conseguiu identificar aqui os ganhadores. Eu vou mudar aqui para o VS Code de novo, só para que você veja aqui, ó, não tivemos ganhadores no animal, não tivemos na dezena e tivemos no milhar. Óbvio que o milhar é o mais difícil, mas a gente colocou mocado aqui para que isso já funcionasse direto, né, e a gente tivesse certeza que ia ter um ganhador. Então é basicamente isso, espero que você tenha gostado. Eu vou fazer um commit aqui do projeto, o commit final, né, para que você consiga, se você quiser estudar, quiser fazer alguma coisa, finish commit. Caso você queira, tá aí o projeto, né, o projeto está público, você pode dar uma olhada, é óbvio que o projeto não é um projeto robusto a nível profissional, mas assim, tem diversos conceitos interessantes para pôr em prática aí, conceitos que você usa no dia a dia, conceitos que você vai acabar enfrentando, acabar tendo contato aí na sua jornada como desenvolvedor. Então são conceitos interessantes para você colocar em prática. Então a gente pegou um projeto aleatório, projeto do jogo do bicho, e implementamos coisas fundamentais, como uma arquitetura relativamente interessante, com repository, service, router. Então a gente fez uma sanitização de dados, a gente teve um cuidado em montar uma base antes de implementar. Você viu que o service em si, o que trata o kernel do negócio ali, as regras de negócio, são básicos. A gente pegou ali, salvou, fez um sorteio e definiu rápido. Mas a estrutura do projeto como um todo, o projeto TypeScript, toda a lógica por trás, tem uma robustez. E em cima disso, você só precisa alterar o service e o repository para adaptar a tua lógica de mercado, a tua lógica de negócio, o teu modelo de negócio. Então, de maneira geral, a gente tem todo um produto desenvolvido independente do escopo do projeto. O escopo é importante, mas essa base, essa estrutura, tu vai utilizar para qualquer produto. Então, espero que tenha ajudado, espero que você tenha aprendido um pouco aí e a gente vai continuar com os outros projetos aí, trazer linguagens novas, trazer frameworks diferentes aí, tudo de baixa qualidade aí, tudo framework de origem duvidosa. Se você quer programação de verdade, você vai lá no Guanabara, você vai no Código Fonte TV, aqui é isso aí, aqui a gente vai ver código de origem duvidosa, frameworks piores ainda, mas claro, sempre com o objetivo de trazer conhecimento. Então é de origem duvidosa, mas é de qualidade, é uma qualidade duvidosa, mas apesar do escopo de projeto, é claro, tu não vai montar uma arquitetura em todo o projeto dessa forma. Você pode fazer projetos mais simples, utilizar coisas mais básicas, mas é só para que você entenda que isso existe e que a gente pode aplicar isso aí. Então espero que você tenha gostado, aí curte, deixa um comentário, faz o clone aí do projeto, faz um fork, colabora, melhora, adiciona alguma coisa aí, coloca em produção o jogo do bicho e vamos pra cima. E é isso aí, galera, foi um prazer.